Há um tipo de pacto que não precisa ser assinado. Ele é silencioso, invisível, mas molda cada escolha como se fosse um fio oculto puxando seus passos. Esse voto não foi feito em voz alta, nem diante de testemunhas. Ele foi selado dentro de você, num momento esquecido, num acúmulo de gestos, frases e emoções não digeridas. Talvez quando ouviu que dinheiro é sujo, talvez quando percebeu que pessoas boas deveriam viver com pouco, talvez quando viu alguém sendo rejeitado por brilhar demais. Esse voto, sem que você soubesse, se tornou parte do seu campo energético e passou a te proteger da própria abundância. A maioria das pessoas que se sentem bloqueadas financeiramente não está errando na técnica. Está carregando uma lealdade inconsciente à escassez. Não por fraqueza, não por ignorância, mas por amor. Amor aos pais que lutaram com pouco, amor a um passado de sacrifícios, amor a uma ideia equivocada de que espiritualidade precisa ser desprovida de conforto. É como se existisse um medo interno de trair a simplicidade, se a vida começar a fluir com mais facilidade. Como se o excesso de luz trouxesse o risco de ser afastado, criticado, condenado. Neville Goddard dizia: o que você aceita como verdadeiro em seu íntimo, com sentimento, acaba se tornando forma. O voto de pobreza não é uma frase que se diz, é uma emoção que se aceita. É um sentimento de culpa, de inadequação, de desconexão espiritual sempre que o tema dinheiro se aproxima. É como se a alma dissesse: eu prefiro não ter, a correr o risco de me perder. Mas o que você sente com intensidade se torna campo, e o campo molda a realidade. Joe Vitale chamou isso de dissonância vibracional. Por fora você afirma que quer prosperar, por dentro o corpo se fecha, o coração teme e o subconsciente associa o dinheiro à vergonha ou à corrupção. O universo ouve as palavras, mas responde à vibração, e quando o desejo e a vibração entram em conflito, nada se move. Ou pior, até se move, mas se desfaz logo depois. Um contrato que não fecha, um projeto que não vinga, um dinheiro que entra e escapa pelas mãos, porque o campo não está autorizado a sustentar o que pede. Este vídeo é um chamado para desfazer esse pacto, para libertar o corpo dessa associação equivocada entre espiritualidade e sofrimento, e para ativar um novo mantra, não um conjunto de palavras mágicas, mas uma postura vibracional, um estado de permissão profunda. Um sim que vem do coração, que honra sua luz sem vergonha e reconhece que a abundância pode ser sim uma expressão do divino, quando nasce de um lugar consciente, digno e inteiro. Vamos juntos, porque esse voto só se desfaz quando alguém tem coragem de vê-lo. E agora você está vendo. Talvez você nem perceba, mas pode estar carregando uma crença que não é sua, uma herança invisível passada de geração em geração, onde o dinheiro é visto como algo perigoso, sujo ou incompatível com a alma. Crescemos ouvindo histórias de santos que nada tinham, de pessoas boas que sofreram e de ricos que se perderam. E sem querer, sem questionar, absorvemos a ideia de que para ser puro é preciso renunciar. Para ser espiritual é preciso abrir mão. Para ser bom é preciso viver com pouco. Esse voto não é um contrato formal, ele é um acúmulo de pequenas dores, uma mistura entre culpa religiosa e medo de poder. Um medo sutil de que a luz da abundância possa apagar a chama da essência. E então criamos um conflito silencioso. Desejamos prosperar, mas nos orgulhamos da escassez. Admiramos quem tem, mas nos sabotamos para não ser vistos como gananciosos. O coração quer crescer, mas o inconsciente acredita que isso tem um preço alto demais. E assim, sem perceber, transformamos a pobreza em virtude. Dizemos que se virar com pouco é sinal de força, mas por dentro há uma frustração não dita, uma estagnação camuflada de humildade,
e o corpo sente, a alma sente. Porque não fomos feitos para a carência, mas para o fluxo. Não fomos feitos para o sacrifício constante, mas para a expressão plena. E negar isso é apagar a centelha da criação que pulsa dentro de nós. É confundir humildade com autolimitação e viver uma espiritualidade que, no fundo, não liberta, aprisiona. Você já tentou? Já repetiu afirmações positivas? Já escreveu cheques simbólicos? Mentalizou cifras? Leu livros de prosperidade? E mesmo assim, algo não andou. A vida até respondeu, mas de forma instável. O que veio foi embora. O que parecia perto se afastou. Isso não é azar. É campo vibracional desalinhado, porque não é o que você diz que cria, é o que você sente enquanto diz. Se no fundo ainda existe um sentimento de que não merece ou que vai se corromper, o seu corpo emite um sinal de rejeição. O consciente afirma eu quero, mas o inconsciente sussurra eu temo. E o universo responde à frequência dominante. Ele não julga. Ele apenas reflete, como um espelho que devolve aquilo que você sustenta, não o que você deseja. E se há vergonha, culpa ou medo associados ao dinheiro, o universo entende, melhor não entregar. E aí a abundância se torna um jogo de perde e ganha. Você atrai, mas repele. Você sonha, mas cancela. Você planta, mas colhe pouco. Porque a raiz ainda está presa a uma crença que diz: é perigoso ter demais. Essa é a dissonância vibracional, um campo rachado. E nenhum mantra funciona se o corpo vibra o oposto. Nenhuma técnica se sustenta se a emoção for de recusa. O mantra verdadeiro é o que alinha pensamento, sentimento e ação. É o que transforma a culpa em permissão. É o que cura o medo de ter. Existe um mantra que não precisa ser recitado em voz alta. Ele vibra no silêncio, ele pulsa no corpo, ele se instala como uma escolha energética. Há de se permitir receber, há de se autorizar a viver com dignidade, sem carregar culpa por isso. Esse mantra não é uma fórmula mágica, ele é um estado, uma verdade interna que diz: eu posso florescer sem trair minha alma. Imagine que a abundância é uma estação de rádio e o voto de pobreza é uma frequência errada. Enquanto você estiver sintonizado no canal da escassez, da renúncia forçada, do medo do excesso, não importa o quanto deseje. O sinal não chega. A quebra simbólica acontece quando você muda a frequência, quando você diz com o corpo inteiro: eu permito. Não como quem implora, mas como quem reconhece que já é parte do todo. Que o universo não separa a espiritualidade de matéria. Quem separa somos nós. O novo mantra não se limita a palavras. Ele é uma postura vibracional, uma respiração mais ampla, um andar mais firme, um brilho no olhar que não se esconde mais. É a consciência de que prosperar não é desviar do caminho espiritual, é expandi-lo, é levar a luz da alma também para a matéria, também para o cotidiano, também para as escolhas concretas, porque abundância não é o que você tem, é o que você expressa, quando não tem mais medo de ser grande. Feche os olhos, respire profundamente, traga à mente uma cena da sua vida onde você sentiu vergonha por desejar ou ter dinheiro. Não julgue, apenas veja, sinta o peso daquela emoção, onde ela toca no seu corpo, no peito, na garganta, no estômago. Reconheça esse lugar, coloque a mão sobre ele e diga internamente: eu acolho essa culpa, mas escolho libertá-la. Agora, imagine uma espiral de luz dourada saindo do seu coração. Ela gira lenta e amorosamente, envolvendo essa memória, essa dor, esse medo. A luz não nega nada, ela acolhe e transforma. Visualize essa memória sendo transmutada. Sinta, permita. Em seguida, afirme com presença: eu permito que a abundância se manifeste como extensão da minha essência. Diga isso sentindo.
Não como uma frase decorada, mas como uma liberação interna, como quem abre uma porta esquecida, como quem volta para casa. Fique em silêncio por 2 minutos. Sinta como seria viver com liberdade, com paz, com plenitude, não apenas sem dívidas, mas sem medo. Não apenas com dinheiro, mas com espaço interno para recebê-lo com amor. Sinta, imagine, vibre. Esse é o seu novo mantra, e ele começa agora. Bruce Lipton nos lembra que as crenças moldam nossas células, que o ambiente interno, nossos pensamentos, emoções, memórias, pode ativar ou silenciar genes, e que o corpo só floresce quando sai do modo de sobrevivência, quando sente que é seguro crescer, prosperar, receber. Joe Dispenza vai além. Ele diz que quando mente e coração vibram em coerência, o campo eletromagnético se transforma e o universo responde com sincronicidade, com oportunidades, com expansão. Isso não é misticismo barato, é neurociência aplicada à consciência. É espiritualidade que respira junto com a matéria, que reconhece o divino também nas finanças, nos relacionamentos, nas realizações. Prosperar espiritualmente é se tornar um canal limpo, livre da culpa, livre da autossabotagem, livre do medo de brilhar. Porque a missão se cumpre melhor quando há recursos, porque a alma serve melhor quando não precisa lutar o tempo todo para sobreviver. O voto de pobreza se desfaz quando você troca o medo pela verdade, a renúncia pela presença, a escassez pela permissão. Quando você se lembra de que a luz não é inimiga do dinheiro, que a matéria não é o oposto do espírito, ela é o palco onde o espírito se manifesta. Quando guiado pela consciência, o dinheiro vira a extensão da alma. Esse é o mantra vivo, essa é a nova frequência, e ela já está dentro de você. Permita.